Boa noite. Eu acabei de colocar um louvor muito bonito. Faz outra vez, da Juliane Souza. Não vai ficar gravado na aula, porque senão o YouTube vai bloquear. Mas antes de iniciar essa aula, coloca nessa música. É um louvor muito bonito e tem relação com o tema da aula de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre estudos, organização e planejamento. O tema da aula vai ser quanto tempo que demora para eu fechar o edital. O que que eu fiz nas últimas semanas? Eu peguei o curso do Gran Cursos, encaixei numa grade horária e coloquei o tempo exatamente que as pessoas demoram para estudar. No dia que tem coordenação é menos tempo, para a gente fazer um cálculo certinho. Quanto tempo? Tá, se eu começar a estudar amanhã, quanto tempo que vai demorar para eu fechar esse edital com qualidade? Então, eu fiz essa análise tanto do Gran Curso quanto do Estratégia para conversar com vocês, para vocês sentirem que tem chance. Quando a gente olha de forma racional o planejamento, a gente fala, não, tem jeito. Porque sempre vem a seta, não vai dar tempo, você não estava estudando antes, quem você pensa que é, não. Sempre vem essas setas quando a gente está nesse processo de estudo. É uma luta diária espiritual e você, como você, né, não dá tempo, você não vai dar conta. Então, eu fiz o planejamento para você ver de forma racional que dá tempo sim. Até para aquelas pessoas que estavam já, não vai ser dessa vez, de novo eu vou perder essa oportunidade. Então, hoje vocês vão olhar esse planejamento e vocês vão perceber que dá sim para estudar com qualidade, e que dá tempo sim. Só que, a partir de agora, hoje é dia 29 de janeiro. Então, vamos supor que você vai começar a estudar já no mês de fevereiro. Nós não temos mais tempo para errar. Então, hoje você vai ter a oportunidade de ver o planejamento completo, seguir ele e ter a sua aprovação. Mas a partir de agora, você não pode mais errar, tá bom? Eu coloquei esse louvor faz mais uma vez para vocês sentirem que Jesus pode, quando ele está dentro do processo. E aí eu estava lembrando daquela história da Bíblia, quando Pedro fica a madrugada toda jogando a rede e não vem peixe. Mas depois que Jesus entra no barco, vem uma abundância de peixe. E muitas vezes, eu digo por mim mesma, às vezes a gente tenta estudar por nossa conta, né? Faz de tudo, compra curso, e é um processo tão desgastante, é um processo tão difícil. E aí não dá certo, porque muitas vezes o que está faltando no seu processo é você confiar em quem pode te ajudar, em quem vai sustentar todo esse seu processo. Esse processo espiritual de luta, porque a gente sabe como a luta espiritual é forte nesse momento de estudo, porque quando a gente se torna concursado, muitas portas que abrem na nossa vida. E passar pelo período de contrato é importante, mas você ficar a sua vida toda no contrato temporário é um processo muito desgastante, porque eu sei exatamente o que é ser contrato, porque eu fui durante 5 anos. Então é muito desgastante. Eu sei o tanto que é desgastante. E Deus não quer que você passe a vida toda nesse processo. Eu sempre falo que eu sempre delimito. Não, gente, hoje o tema vai ser sobre estudo. Mas eu sempre entro um pouquinho nesse assunto. Eu quero conversar com vocês mais na próxima aula sobre esses processos que a gente precisa passar, porque que as coisas não dão certo. Mas hoje eu quero falar sobre organização e planejamento com vocês, tá bom? Então, quando Jesus está dentro do barco, quando Jesus está num processo de estudo, a gente consegue. É Ele que nos sustenta durante esse processo, é Ele que nos guia, é Ele que abre portas, é Ele que faz milagres na nossa vida, para a gente alcançar a nossa vitória. Então, eu vou colocar. Ai, Lilian, não tô entendendo que você fez essa carinha. Mas eu vou colocar, eu vou falar sobre o processo de estudo, mas a forma como eu falo sobre concursos é assim, então.
Sinto muito se não está te agradando. Agora eu vou começar com a parte de estudos, mas eu gosto de falar do coração mesmo, porque é isso que vai sustentar o nosso processo, que não vai deixar a gente cair, enfraquecer. Deixa eu abrir aqui. E para quem não gostar, gente, do meu estilo, tá tudo certo, é só sair, tá tudo bem. Esse é o meu jeito de abordar o planejamento de estudos. Deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir a aula de hoje. Tempo para fechar o edital da secretaria. Aqui, eu vou abrir em PDF porque quando eu abro aqui no PowerPoint fica ruim para vocês enxergarem. Vamos lá, aqui. Então vamos lá, gente. Eu montei a aula em forma de passo a passo, já que vocês vão escolher a carência semana que vem. é, eu vou orientar vocês como que vocês podem organizar os estudos e como que vocês vão poder visualizar os próximos meses da vida de vocês, até para vocês se organizarem emocionalmente, fisicamente, e também nessa organização do trabalho, da família, né? Toda essa parte. Então, se eu começar a estudar hoje para a secretaria, quanto tempo eu demoro para fechar o edital? Tempo não é o maior problema. A falta de organização é. Dá trabalho, mas não planejar dá mais trabalho ainda. É igual em sala de aula. Quando a gente chega lá sem planejamento as primeiras semanas, Deus me livre. Chegar a primeira semana com as crianças sem planejamento. Quando a gente já chega com tudo organizado, tudo cortadinho, mesmo que haja alguma coisinha ali, a gente consegue fazer uma boa semana. E os estudos é a mesma coisa. Você precisa ter noção de quais objetivos e metas que você vai cumprir em cada mês. Você precisa ter o objetivo central e as metas diárias para você alcançar o seu objetivo, que é se tornar efetiva em 2026. Então, o que que você vai ver hoje? Porque não dá para falar de tempo sem falar de organização. Como organizar a rotina, trabalho, estudos, quanto tempo na prática leva para fechar o edital, o que é estudo raiz e por que ele aprova, o seu papel no compromisso com o seu sonho. Então, antes de falar sobre tempo, vamos falar sobre organização e planejamento, porque quem não se organiza se perde, quem se perde atrasa na aprovação. Checklist para vocês. Primeira coisa que vocês já devem estar, eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito sempre. Você já imprimiu o edital verticalizado? Já riscou os conteúdos que já estudou? Faltou conteúdo para estudar lá no contrato temporário? E aí eu quero falar um pouquinho sobre alguns erros que vocês cometem. Por exemplo, você fez o estudo para o contrato temporário. E aí faltaram alguns conteúdos dentro das disciplinas para você fechar. E aí, em vez de você dar continuidade onde você parou, ver os conteúdos que você ainda não viu, muitas vezes você recomeça do zero. Então, você poderia já adiantar, dar continuidade no seu processo de estudo, e aí você sempre está recomeçando. Você nunca consegue fechar a disciplina, sendo que se você desse continuidade de onde você parou, você já iria fechar o edital, já começaria a estudar os conteúdos novos. Então, vamos lá. Eu estudei para o contrato temporário. Risquei lá. Nossa, faltou tanta coisa para eu fechar lá da parte de conhecimentos complementares. Nossa, faltou tanta coisa da parte específica. Eu tirei uma nota média, vou ser chamada. O que que você vai fazer? Dar continuidade para você fechar essas disciplinas que você não conseguiu fechar. Tá, eu tô começando a estudar agora, eu tô crua do zero. Tá, você vai começar do zero se você não fez um estudo de qualidade. Porque se você fez o estudo para o contrato temporário também, de qualquer jeito, pincelado, passou na misericórdia, aí você tem que começar do zero. Porque você só vai dar continuidade onde você parou se você já estava fazendo um estudo com qualidade. Agora, a pessoa que fez um estudo de qualquer jeito, pincelado,
só sentava e escutava o professor, isso não é estudo com qualidade. Isso é um estudo passivo. Então, se você fez um estudo com qualidade, mas não fechou o edital, o que que você vai fazer? Você vai dar continuidade de onde você parou em cada disciplina. E aí, o erro clássico é: eu sempre recebo um mentorando que sempre está recomeçando todo mês. A pessoa nunca sai do lugar. Nunca. Então, assim, se você já começou com qualidade, dá continuidade. Se você fez um estudo de qualquer jeito, aí você vai começar do zero, tá? Então, você não usa o edital verticalizado como guia, porque o seu guia são os professores do YouTube, são os professores do cursinho, e quem tem que ter controle do seu processo de estudo, sobre o que você estudou e sobre o que você precisa estudar, é você. Você precisa colar seu edital verticalizado na parede, atrás da porta. Eu gosto de colar atrás da porta, para você visualizar o que que você tem que estudar. Isso gera um senso de responsabilidade sobre aquilo que eu preciso fazer. Então, é uma estratégia básica que você precisa fazer. Então, o edital verticalizado, ele nos ajuda a fazer os ajustes pontuais, a ter uma direção clara e uma continuidade na estratégia de estudos. O passo 2 vai ser a organização da grade horária de trabalho e de estudo. Então, segunda, vocês vão escolher as carências. E aí, o que que eu vou pedir para vocês? Vocês vão pegar aquela grade de hora em hora. Vocês podem, quem é da mentoria, tá lá naquela grade horária, né? Aquela que é de hora em hora. Não é a grade horária específica na disciplina, não. Mas é a grade horária da sua rotina. Qual horário que você sai para trabalhar, qual horário que você está trabalhando. E aí você vai visualizar qual tempo que você vai sobrar para o estudo. Então, semana que vem, você já vai ter noção de se você vai ficar de manhã, se você vai ficar à tarde. Então, você vai organizar aqui quando isso? Semana que vem. Então, você vai já organizar os seus horários de estudo, e aí você vai organizar o tempo que você está na família, que você se organiza, que leva o menino para a escola e tal. Vai ver quais horários que sobra, e aí você vai encaixar as disciplinas. E aí eu quero dar um exemplo prático para quem pega turma pela manhã. Então, segundas e sextas são os tempos que a gente precisa aproveitar bastante. Quando eu estava estudando para a secretaria, é, eu gostava de fazer esse horário aqui. Eu chegava da escola, almoçava, tirava um cochilinho, e aí eu estudava de 2 às 17. Às 17 eu dava uma pausa, fazer essas pausas são importantes. Por exemplo, você fez um estudo de 3 horas, tem que fazer uma pausa maior. Faz atividade física, toma banho, janta, e depois você pode estudar de 20 às 22. Aqui, olha o tempo que você tem aqui. Às vezes a gente não consegue visualizar isso daqui, por quê? Porque às vezes nesse tempo tá no WhatsApp, tá lá no Instagram, tá lá no TikTok, tá resolvendo vida alheia. Então, você agora, nesse período de pré-edital e com edital, você precisa ter um horário fixo. As suas prioridades agora, nesse período, né, vai ser família, trabalho e estudo. É lógico que intercorrências de menino passar mal acontece, mas não vai ser todo dia, não vai ser toda semana. Então, você precisa ter um horário fixo. Então, segunda e sexta, você já vai ter um tempo bom aqui de estudo. Um tempo muito bom. Tá, mas eu tenho menino, eu tenho que buscar. Ok, você pode diminuir. Ainda assim, aqui ainda dá umas 4, 5 horas líquida, se você fizer bem aproveitado. E aí eu sempre falo, a cada 45 minutos de estudos, para 15. Nesses 15, eu jogo o lixo para fora, eu tiro a roupa do varal. O serviço de casa, ele fica picado. A cada intervalo que você der de estudo, vai fazendo as coisas de casa picado. Então, quem tem menino, quem tem família, o serviço ele vai ser picado mesmo, mas é possível sim estudar, tá? Terça, quarta e quinta são os dias bem pesados. Uma opção é você fazer 1 hora antes de você ir trabalhar as revisões, que aí quando chegar no período da noite, você vai fazer o estudo do conteúdo das duas disciplinas.
É uma opção. E aí, no intervalo que você tiver na escola, o que que eu fazia? Leitura da lei seca. E aí eu conseguia fazer o tempo de ver o conteúdo, eu sempre deixava para a noite. O tempo de revisão eu fazia antes de trabalhar ou na hora do almoço, eu invertia. Ia fazer a lei seca na hora do almoço. Então você percebe que eu fazia diferentes estratégias fragmentado, mas como é que eu conseguia fazer isso? Porque eu tinha clareza. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e quando fazer. E quando você não tem isso bem delimitado, você fica perdido. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Ah, eu tô aqui na hora do almoço. Em vez que a gente, eu sei como que é o ambiente de escola, a gente quer conversar, você não tem, né, por enquanto, nesse momento, você tem que usar esse momento, cada hora é precioso na sua vida. Finais de semana, você pode estudar antes das crianças acordarem, então de 6 às 9, aí já dá 3 horas de estudo. À tarde, você pode fazer mais 3 horas de estudo. E aí, o que que eu faço? O que que eu fazia e o que que eu faço? Eu sempre tenho um tempo dedicado para a família. Então, o que que eu fazia aqui? Tá, eu vou acordar. No meu caso, eu acordo mais cedo ainda, né? Eu acordo de 4 às 8, que é o horário que o Otto acorda. De 4 às 8 eu estou estudando. Quando ele acorda, é o horário que a gente toma café, levo ele para o parquinho, volto, dou banho, almoço. Ele tira o cochilinho à tarde e aí eu estudar um pouquinho. Então, dá para fazer dessa forma, mas vai ser uma rotina que vai ter que colocar toda a casa. Por isso que quando você for estudar, você precisa de apoio, você precisa conversar. Tá, e é muito difícil na minha casa, então você vai ter que estudar né, na madrugada. Na madrugada eu digo assim, de 5 às 9, aproveitar o tempo que as crianças estão dormindo para você conseguir estudar. Então, eu já atendi vários mentorandos em diversas situações. Eu estudo melhor pela manhã cedinho. Eu já tive mentorando que botava o filho para dormir e gostava de estudar de 8 à meia-noite, porque a pessoa funciona melhor à noite. Então você vai observar como que você funciona e como que você pode organizar dentro da sua rotina no sábado e domingo. E não esqueça de dedicar um tempo de qualidade para sua família, porque senão você vai se sentir culpada, você não vai se sentir bem. Aí você não vai conseguir memorizar, né? Vai ficar aquele sentimento ruim. Então você precisa equilibrar. Ah, eu fui lá no parquinho com meu filho depois do estudo. Então você vai se sentir muito melhor no seu processo de estudo se você fizer dessa forma. Deixa eu só ativar o mudo aqui. Agora vamos ver a rotina para quem trabalha à tarde. Se eu fosse estudar hoje, porque assim, eu gosto muito da regência pela manhã, porque a gente fica mais livre. Mas, pensando pela regência à tarde, sobra tempo para estudar, sobra muito tempo para estudar de manhã. Eu funciono melhor estudando pela manhã. Então, olha só, de segunda a sexta, você pode estudar de 6 às 11, 5 horas de estudo, muita coisa. Colocar 4 horas líquida aqui de estudo. Você estuda mais 2 horas à noite, 6 horas. Nossa, topíssimo. Topíssimo isso daqui. Terça, quarta e quinta. Você já consegue pegar 3 horas de estudo aqui, ó, de 5 às 8. E aí mais 2 horas. Isso aqui são dias mais pesados. Então, aqui, 3 mais 2, 5 horas. Ah, vamos colocar 4 horas líquida. 4 horas líquida no dia da coordenação, topíssimo. E aí você faz 6 horas na segunda e sexta, joga a disciplina mais pesada aqui, na segunda e sexta. Gente, dá para fazer um estudo muito bom. Muito, muito bom. E aí, aproveitando sábado e domingo, o problema é que as pessoas não têm constância, não têm clareza de quais horários, não têm essa organização. Quando eu olho para isso aqui, eu tenho a minha habilidade de ver mapa mental assim, eu olho
Pro nada eu consigo ver o mapa mental, tem gente que é desenhando. Eu consigo visualizar essa rotina e falar, cara, é possível. É possível estudar. Não estou falando que é fácil. Quando você estuda com menino pequeno, quando você, como é que se diz? Às vezes trabalha longe de casa, não é fácil. Mas você precisa fazer o seu melhor dentro daqui, dentro do que você pode, aqui. Deixa eu só ver aqui, gente. Tá. Aí, regras para ambos os casos, para quem vai pegar a regência pela manhã ou pela tarde. Aproveite a hora do almoço para revisões, leitura da lei seca, tempo escondido vira aprovação quando bem usado. Gente, a gente perde muito tempo com Reels, com TikTok, com coisa que alheia. Às vezes a gente perde tempo causando confusão na escola. Às vezes a gente perde tempo reclamando do nosso trabalho, sendo que a gente poderia aproveitar com o que realmente importa. Se vocês aproveitarem bem a coordenação, vocês não vão levar trabalho para casa. Eu fazia assim, quando eu estava estudando, eu não levava trabalho para casa. Não levava. Eu conseguia executar um bom trabalho, tendo uma organização e planejamento muito bem feita, mas eu aproveitava bem aquelas 3 horas mesmo de planejamento, de separar os conteúdos. Nessas primeiras semanas, gente, já peguem o currículo. Eu vou fazer uma aula depois sobre organização de professores, como que a gente pode organizar a questão de organização dos conteúdos, como fazer o planejamento. Depois eu quero mandar algumas grades que eu usava na parte de planejamento bimestral, planejamento semanal, porque se você faz um planejamento muito bem organizado, fica fácil para você preencher o diário, fica fácil para você fazer os relatórios. E eu percebo que muita gente tem dificuldade nessa organização como professora também. E aí, essa organização como professora acaba impactando a organização dos estudos, porque aí a pessoa fica levando trabalho todo dia para casa. Aí fala, tá, eu não estou conseguindo estudar porque eu estou levando muito trabalho para casa. E é uma forma de autossabotagem também. Passo 3. Quanto tempo demora para fechar o edital usando o Estratégia Gran Curso? Eu vou já abrir aqui os cronogramas para vocês entenderem bem. Primeiro, eu vou falar de uma forma geral. Usando o do Estratégia, porque do Estratégia são aulas em PDF, dá umas 19 semanas, 4 meses e meio. Então, se você começar agora, fevereiro, março, abril, maio, você está fechando o edital. O Gran Cursos, se você começar agora, dá 6 meses e meio. Porque, como eu já falei, a videoaula demora mais um pouquinho. Porque quando a gente faz a leitura usando os PDFs do Estratégia, é um estudo ativo. Você vai lendo o conteúdo, então você consegue absorver mais. Quando a gente está assistindo videoaula, o professor explica, mas, né, é um estudo passivo e às vezes ele demora mais para passar esse conteúdo, que às vezes você lendo você iria compreender mais rápido. Mas é igual eu falei, eu estudava algumas disciplinas, por exemplo, português e direito, só português eu só conseguia estudar por videoaula. Direito administrativo era só estratégia, PDF. Então não é que você tem que seguir, vou estudar só pela estratégia ou só pelo Gran Curso. Eu fazia um estudo híbrido, eu mesclava algumas disciplinas era o Gran, outras o estratégia. E aí eu vou abrir agora os cronogramas para vocês compreenderem um pouco como que eu organizei aqui. Porque na terça, quarta e quinta tem menos tempo. Então, em cada disciplina, eu só coloquei 2 aulas, por exemplo, que dá 1 hora. Deixa eu abrir aqui, primeiro do grão. E antes de mostrar o cronograma do grão, deixa eu só mostrar para vocês qual
qual é o curso que eu fiz o cronograma do GRAM, porque são tantos, gente, são tantas opções aqui no GRAM. Aí eu vou compartilhar a área do aluno da Cris, que ela me emprestou só para eu fazer os cronogramas. Deixa eu compartilhar aqui. Zoom, compartilhar. Aqui. Ó, é esse daqui, ó. SEDF, efetivo, professor de educação básica, pedagogia pré-edital. Por quê? Tinha esse daqui, professor de educação básica, atividades. O mais atualizado do GRAM é esse daqui, ó, que está escrito pré-edital. Porque eles atualizaram toda a parte de português, eles atualizaram, eles colocaram educação inclusiva da parte complementar que eles não tinham colocado ainda no outro curso, porque a parte complementar eles mudaram só para o contrato. Então, dentro de alguns cursos ainda não tinha a parte de educação inclusiva. Mas nessa parte aqui, ó, eles já colocaram. E aí, o que eu gostei? Que lá na parte de língua portuguesa, eles colocaram o Elias Santana. Eu gosto muito das aulas dele. Em outros cursos, não era Elias Santana, tá? Então, aqui já tá tudo completinho, gente. Tá tudo atualizado, do GRAM, tá? Então, eu fiz os cronogramas, eu atualizei aquele que eu tinha feito, eu coloquei de acordo aqui com as aulas do GRAM, tá bom? Agora eu vou mostrar o cronograma para vocês entenderem. Deixa eu abrir aqui. Cronograma Gran Cursos. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, então o que que eu fiz aqui? Eu encaixei o tempo da leitura fluida, coloquei aquelas disciplinas dentro da mentoria. Então eu fiz a distribuição de todas as disciplinas e aí eu coloquei a disciplina, o conteúdo e quantas aulas. Então olha só, na segunda-feira, que é mais tempo, eu coloquei mais aulas. Na segunda, na sexta, sábado e domingo, eu coloquei mais aulas para vocês assistir. Já quando nós temos terça, quarta, quinta, aí tem menos aulas para vocês assistir, tá bom? Então, ó, aqui em português eu coloquei 4 aulas para vocês verem. Geralmente dá 2 horas de aula. Se você assistir toda segunda 4 aulas de português, você só vai fechar com quase 20 semanas. Deixa eu ver aqui se já tá 20 semanas. Ó, 20 semanas ainda tem aula de português, ó. Só que é vendo com qualidade, com calma. Ó, direito administrativo, 22 semanas aqui. Ainda não fechou. Por quê? Porque aqui eu coloquei 2 aulas para vocês assistirem de direito administrativo. Por quê? Porque é um dia que eu sei que vai ser pesado, não vai dar para eu colocar 4 aulas de direito administrativo. Ó, aqui, ó, 23ª semana, ainda tem português e direito administrativo. Aqui que fecha. Ó, no cronograma 24 que você fecha português e direito administrativo. E legislação ainda não fechou. Legislação e educação inclusiva. Legislação e educação inclusiva são disciplinas, assim, bem, com muitas aulas. Então, elas são as últimas disciplinas que você vai fechar. Se você começar do zero. Tô falando isso aqui de uma pessoa que vai começar do zero. Então, aqui, ó, só vai conseguir fechar, ó, a última disciplina aqui para fechar é legislação. Legislação é a disciplina que tem mais videoaula. Só que aqui eu organizei para você ver com calma de todas as disciplinas e fazer a distribuição. Eu não gosto de colocar, vou ver só português primeiro, só direito administrativo, não. Até porque a prova, ela vai ser uma distribuição dessas disciplinas. Então, eu já coloquei aqui, já considerando que na terça, quarta e quinta você vai ter menos tempo para estudar.
E agora é de segunda a segunda o estudo. Não tem como dar folga. Se vocês se quiserem fechar o edital, porque aqui no domingo eu coloquei o conteúdo de atualidades. Porque geralmente na prova de secretaria a redação é sobre tema de atualidades. Você precisa saber sobre os temas para conseguir argumentar. Então aqui no domingo eu deixei para eu coloquei algumas disciplinas que não deu para encaixar aqui na semana. E aí, para quem não está começando agora, ai tá, eu estou começando agora, do zero, já organizei, mas vai ter que ter responsabilidade. Não dá mais para ficar, ai, eu tive um dia difícil lá na escola, eu não vou estudar. Não, não tem essa opção. Você precisa ter clareza que tá, eu tenho a plataforma do GRAM. É ela que eu uso para estudar. Se você começar agora e seguir, você vai fechar lá para maio e junho, né? Junho, julho. Ah, tá, eu tenho de estratégia, eu vou seguir certinho. Aí a gente vai olhar agora do estratégia, tá bom? Então, se você seguir, o que que você pode fazer? Você pode fazer impressão, encadernar e ir marcando. Deixa eu fechar agora esse e mostrar agora do estratégia. Deixa eu ver se vocês têm dúvida aqui no chat. Tá, e quem não foi chamado ainda, continue que já está fazendo, né? Eu já estou seguindo o quadro horário que você havia me enviado. Sim, pode continuar de onde você parou, tá? Eu vou mandar a grade novamente. Eu fiz combinado comigo, não levo nada para a escola na coordenação, foco demais no que preciso fazer e se não dá tempo, deixo para o dia seguinte. Exatamente. A prioridade é um planejamento bem organizado. Se você tem um planejamento das atividades e faz uma aula bem feita, é isso que os seus alunos precisam. Eu quero ter a organização para o planejamento semanal de trabalho. Ajuda muito mesmo para usar nas coordenações e agilizar lá na escola. Gente, ajuda demais. Ajuda demais a gente ter uma rotina bem organizada como professora. Depois eu quero fazer essa aula só sobre planejamento e disponibilizar as tabelas que eu utilizava. Tá, agora vamos para o estratégia. Para quem está aqui no estratégia. Deixa eu abrir o estratégia. Ó, gente, para quem é do estratégia, tem muitas coisas, tem muitos cursos. Aí, o que que você vai fazer? Você vem em catálogo de cursos, se matricular em novos produtos. Aí você vem aqui, coloca SEE-DF. Aí aqui já vai ter física, sociologia, contabilidade, história, administração. Deixa eu procurar aqui atividades. Orientador, cadê pedagogia? Espanhol, geografia, filosofia. Cadê geografia, língua portuguesa, direito? Aqui. Professor de educação básica, atividades. Se matricula, é nesse daqui que você vai se matricular. Aí você volta aqui em catálogo de cursos, vem aqui no pacote. Aí aqui, ó, como que tá dividido? Tá dividido as disciplinas. Ó, língua portuguesa. Deixa eu ver quantas que tem. 12 aulas. Educação inclusiva já está disponível. 7 aulas. Então já está disponível aqui. A parte de educação inclusiva, essa parte era que estava faltando aqui no estratégia. Então, lá no cronograma vai estar especificada a disciplina e o número do PDF. Então, é só você ir seguindo essa ordem. Então, fica bem organizadinho. Agora, eu vou abrir o cronograma do Estratégia para vocês verem. Cronograma, Gran Cursos, cronograma.
Estratégia. Aqui. Ó, como que tá organizado aqui no estratégia? Eu coloquei a disciplina, eu coloquei o conteúdo e o número da aula. Aqui, por exemplo, português, deixa eu ver quanto tempo que vai demorar. Português, com 3 meses você já consegue. Com 4 meses. 4 meses você consegue já fechar português, já consegue fechar direito administrativo se você seguir o cronograma. É lógico que sempre dá um pouquinho a mais, porque às vezes a gente não consegue fechar um PDF no dia, né? Para você fechar um PDF, geralmente demora 1 hora e meia, 2 horas, basicamente isso. Esse é o tempo básico, né? É lógico que alguns conteúdos a gente vai demorar mais um pouquinho. Então, aqui no do estratégia, como eu falei, demora menos tempo, porque o PDF é um estudativo e a gente consegue compreender mais conteúdo fazendo a leitura e estudando por meio dele, tá bom? Então, eu já coloquei a disciplina, o conteúdo e o número da aula. Então, isso daqui é para vocês terem noção que se eu começar agora e eu tenho GRAM, eu demoro 6 meses. Ah, eu tenho estratégia, vou seguir. Demora de 4 a 5 meses, demora menos tempo, um pouquinho do que o grão. Independente se vai ser estratégia ou grão curso, você precisa definir qual caminho que você vai seguir, se vai ser híbrido. Eu gosto de fazer o híbrido, algumas disciplinas é PDF, outras videoaula. E ter clareza que, o edital está previsto para sair em maio, não sei o que, lá. Independente se vai sair em abril, maio, você tem que começar a estudar agora e com aquilo que você tem e com a realidade que você tem. Se você estava fazendo um estudo de qualquer jeito, contrato, agora é hora de você começar um estudo sério. Ah, eu já estava fazendo um estudo legal, você vai dar continuidade de onde você parou. O cronograma de estratégia é 100% PDF? Sim, eu fiz ele todo em PDF. Tá, e uma dúvida, estou com curso já, que cursos? Aulas online de segunda a quinta, das 19h30 às 22h15. Como que eu faço? Se você está tendo aula presencial à noite, você vai ter que fazer o seu estudo em casa. Se você não está tá trabalhando, você pode fazer o tempo de estudo na sua casa no período da manhã. Se você, no caso, está trabalhando, você vai fazer a sua parte, que é de revisão, de exercício, de leitura fluida e de conteúdos, no período da manhã antes de trabalhar, tá bom? Tá, agora eu vou dar continuidade aqui na aula. Deixa eu compartilhar aqui. Tempo para fechar o edital, secretaria. E uma coisa legal, quando a gente faz esse estudo de longo prazo, ele diminui um pouco a ansiedade, por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue estudar porque a gente fica muito ansiosa pensando assim, não vai dar tempo. Eu não vou conseguir fechar esse edital. Ai, meu Deus, é muita videoaula. Então você começa a jogar um monte de armadilha na sua mente e isso acaba travando. Quando você tem uma previsão, eu consegui enxergar o todo. É igual quando a gente faz o planejamento do anual da escola, sobre os eventos, sobre tudo que vai acontecer. Eu tenho uma visão geral do ano, mas eu não vou fazer tudo de uma vez. O que deixa a gente ansiosa é quando a gente olha aquele tanto de videoaula, aquele tanto de questão, e aí a gente enxerga como se a gente tivesse que estudar tudo aquilo em um dia, ou em um mês e uma semana. Você tem que fazer e focar no dia. Hoje é segunda-feira, qual é a disciplina, qual é o conteúdo? Você precisa focar no dia. É lógico que eu tenho uma visão integral do ano todo que eu vou fazer em cada mês, mas quando você for executar, você pensa no dia, porque se você for pensar na execução de tudo aquilo que você vai estudar,
É a hora que o povo fica ansioso, que dá pânico, né? Não consegue estudar por conta do nervosismo. E aí o que vai definir esse tempo vai ser a organização da rotina, continuidade, porque muita gente não tem constância, começa legal, no meio do caminho não dá continuidade, o método correto, a qualidade do estudo, a constância. O passo 4: conscientização, planejamento e organização. Não dá mais para enrolar nos estudos. Quem se perder agora pode perder novamente a chance de se tornar efetivo. Pode repetir o mesmo ciclo de frustração. É sempre uma coisa, gente. Eu sempre estou avisando aqui, gente. O básico, bem feito, dá certo. Você ter constância, você ter organização, você ter planejamento, você fazer um estudo raiz, dá certo. Agora, continuar nesse mesmo ciclo de enrolação, fazendo o mínimo, você vai continuar no mesmo lugar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui: o estudo do contrato, ele nos dá uma noção geral do que a gente precisa para fazer o efetivo, mas não é o mesmo estudo. Você precisa entender isso. O estudo do efetivo, ele é mais aprofundado. É assim, gente, o contrato temporário, ele já está bem. O pessoal está gabaritando português. Na minha época não acontecia isso, não. Então, tá vindo um pessoal muito competitivo. As notas de corte estão muito altas. Por quê? Porque o pessoal está se preparando mais. Se o pessoal está se preparando mais para o contrato, imagina para o efetivo. Não pense que você vai ter que fazer o mesmo esforço para o efetivo do mesmo jeito que você fez com o contrato. Você precisa oferecer mais. Você- Até porque o cargo efetivo é o resto da vida. Então, se é o resto da vida, se é um cargo efetivo, não vai ter vaga para todo mundo. Então, vai ser muito mais competitivo. Vai ser muito mais competitivo. Você precisa fazer a sua parte. É lógico que para você ser aprovado, não vai depender do outro. É você com você mesmo. Mas você precisa fazer um estudo melhor ainda do que você fez para o contrato temporário. E aí agora é um momento de decisão. Ou você assume sua rotina, ou deixa o tempo decidir por você, ou deixa o YouTube decidir por você, ou deixa o povo decidir por você. Então você precisa agora pegar o seu planejamento e tomar de conta dele, porque ninguém vai fazer isso por você, nem mentor, nem professor. É você que precisa tomar as rédeas agora da sua rotina, organizar, definir e tomar a decisão do que você precisa fazer até a data da prova. O passo 5 é o estudo raiz. É como eu sempre estou falando, o óbvio precisa ser dito. O estudo raiz é estudar o conteúdo, seja por videoaula ou por PDF, você precisa aprender. E aí, eu já fiz uma aula sobre estudar e aprender. Tem gente que está estudando, mas não está aprendendo, não adianta nada. Você tem que aprender. Você precisa criar significado com aquele conteúdo. Você precisa fazer exercício daquele conteúdo, porque você precisa aprender na prática como que ele é aplicado. Você precisa fazer a revisão de 24 horas para você consolidar o conteúdo. Lembrando, a revisão de 24 horas, quando você não faz, você perde quase 80% daquilo que você estudou. Então, é aquele lembrar, eu lembro que eu estudei, mas eu não tenho a lembrança aprofundada. E a revisão também, além dela consolidar o conteúdo, ela vai te ajudar também na interpretação das questões mais aprofundadas, que às vezes misturam conteúdos. Quando você não tem certeza 100% da informação sobre aquele conteúdo, é a hora que você não consegue conectar, porque nas questões ele sempre vai pegar um conteúdo e vai afirmar algo sobre aquele conteúdo, ou misturar, ou fazer relações entre os conteúdos. Quando você fica na dúvida, é porque não fez uma conexão, é porque não fez essa consolidação, é porque não teve é, um estudo profundo sobre aquele conteúdo. São aquelas pessoas que ficam sempre no raso.
Ah, eu sei mais ou menos o que que é tendência, quem são os autores, mas na hora que chega uma questão bem interpretativa, ela não consegue. Dentro do estudo raiz, é o estudo conteúdo, o estudo com aprendizagem. Eu faço exercício desse conteúdo que eu estudei. Eu faço a revisão de 24 semanal e mensal. Eu faço a leitura da lei seca, porque eu preciso memorizar na íntegra o que a lei está dizendo. E essas questões a gente não pode perder de jeito nenhum. Se você faz isso aqui bem feito, você vai ser aprovado. Agora, o estudo raiz da aprovação não é só ver vídeo por ver vídeo, sem acompanhamento, ou fazer questão sem fazer o estudo reverso, que é anotar as questões corrigidas, voltar nessas questões que você errou, e é estudar sem revisar. Ah, é só jogando, 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 jogando. Você gasta muita energia, dá a sensação que você está estudando muito. Aí quando chega para você fazer a questão, você não consegue. Você não consegue interpretar. Você até acerta muitas questões na prova, mas aquelas questões que seriam um diferencial para você ficar nas primeiras colocações, você não consegue. O estudo raiz é isso. Nada mais do que isso. Você não precisa fazer nada mirabolante, é porque hoje tem tanta ferramenta, tem tanta coisa que às vezes acaba até prejudicando. E o acompanhamento dos estudos até a prova. O acompanhamento, ele é feito. Porque não adianta você só fazer o estudo raiz. Você precisa acompanhar o seu processo de estudo. E quem vai saber como que você tá, se você tá indo bem ou não tá, é seu edital verticalizado. Ele vai te falar. Toda semana você precisa dar uma olhada. Você precisa arriscar o que você estudou para criar aquele senso. Não, eu estou indo bem. Não, eu estou estudando. Meu estudo está fluindo. Agora, se você não faz esse acompanhamento, aí fica muito difícil. Edital verticalizado atrás da porta, visualização diária do que falta, do que avançou, igual eu falei. Edital verticalizado vai te orientar sobre o que você já estudou e o que precisa ser estudado em cada disciplina. Atenção, nenhuma mentoria funciona sem o seu compromisso com seus sonhos. É porque a gente, hoje, hoje a gente quer sempre jogar. Ah, é no professor. Ah, é... Gente, você precisa saber exatamente onde que você está no seu processo de estudo. Essa organização, esse planejamento. Então, às vezes você acha besteira colar um edital verticalizado atrás da porta. Mas se você faz isso, gente, isso vai te dar um norte, isso vai dar uma paz, isso vai te fazer levantar literalmente no dia que você não quiser estudar para estudar, porque você sabe que o tempo está passando. Então, uma dica que eu dou para vocês, que eu fiz para o CNU, além de colar o edital verticalizado, coloca mês a mês, igual a gente faz com as crianças, que vai riscando dia após dia. Isso é muito bom. É muito bom para você entender que não dá mais para brincar. Que não dá mais para brincar de estudar, não dá para ficar enrolando. Então já e faz a impressão dos meses de fevereiro, março, abril, faz até julho. E aí, dia após dia, quando você estudar, risca o conteúdo e risca o dia. Além de ter o edital verticalizado, faça a impressão dos meses, de todos esses meses que eu falei, e vai riscando diariamente o que você já estudou. Então, a conclusão da aula de hoje é: tempo existe, método existe, organização existe, a mentoria existe, que faz diferença vai ser a sua constância e o seu compromisso diário. E como eu sempre falo para vocês, nesse processo de estudo, a gente se sente muito sozinho. E às vezes a gente se sente sem força para conseguir estudar. Porque é tanta coisa que está acontecendo na nossa mente, é tanta coisa que, tantos obstáculos, às vezes as pessoas falam coisas pra gente que às vezes nos deixa triste, né, no trabalho. Relacionamento no trabalho às vezes não é fácil. E o que vai sustentar todo esse processo
É como eu falei no início, que falaram que era pregação, mas é algo que ajuda. Ajuda na nossa mente, ajuda no nosso espiritual, ajuda no nosso corpo. Então, ter clareza da organização e planejamento, nossa, muita gente já sabe fazer isso. Mas saber estudar com qualidade, com paz mental, a maioria não está conseguindo fazer isso. Muita gente está conseguindo, até tem noção sobre organização e planejamento, mas não tem paz mental. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários. Todos vocês têm paz na hora de estudar? Ou fica uma coisa? Ou fica aquela coisa dentro da sua cabeça? Tanto problema, é tanta coisa que você não consegue. Então, a gente precisa utilizar algumas estratégias para a gente conseguir estudar em paz. Aquela aula que eu dei na semana passada, que eu expliquei tudo aquilo para vocês, é para vocês executarem. Para vocês saberem que se a gente não cuidar dos nossos relacionamentos, a gente não vai ter paz para estudar. Eu sei que o ano está começando, vocês ficam estudando, vocês ficam ansiosos, com carência, com escola, mas eu quero deixar uma dica muito importante para finalizar essa aula. Mais do que organização e planejamento, faça um trabalho em paz. Faça o seu melhor com a turma que você tiver. Eu sei que não está fácil trabalhar em sala de aula, não é fácil a gente trabalhar com os colegas, a gente trabalhar no coletivo não é fácil. Mas faça o seu melhor para ter uma boa convivência. Faça o seu melhor para cuidar, às vezes, do que você fala para o outro, que às vezes pode magoar, deixar triste. Se você fizer o bem no seu trabalho com seus alunos, você vai ver o tanto que Deus vai abençoar o seu processo de estudo e vai ser fiel também na sua aprovação. São esses detalhes que vão te separar e que vai fazer milagres lá na hora de sair a nomeação. Sabe aqueles milagres na hora de corrigir redação? Eu fiquei na nota de corte, que eu já contei para vocês do que aconteceu do meu processo, esse tipo de detalhe de milagre acontece com as pessoas que estão estudando em paz, aquelas pessoas que estão fazendo um bom trabalho e aquelas que estão contribuindo com a paz. Então, façam isso. Tenham organização, tenham planejamento, façam um trabalho excelente para essas crianças, porque nós estamos sendo pagos para fazer um excelente trabalho. Quem faz um excelente trabalho, Deus vai honrar vocês. Trabalhem com zelo, com responsabilidade. Eu quero fazer a aula, eu vou marcar no mês de fevereiro essa aula de organização e planejamento, porque é uma coisa que vai fazer diferença na vida de vocês serem bem organizados como profissionais. E eu digo mais, nos anos de 2016 e 2017, que foram anos que eu estudei firme para a secretaria, eu fiz um excelente trabalho. E Deus, assim, às vezes a gente planta uma semente, eu plantei a semente como contrato, e esse ano eu vou trabalhar como vice-diretora de uma semente que eu comecei a construir como contrato temporário. Então, a pessoa que me chamou para trabalhar foi uma pessoa que eu trabalhei quando eu era contrato temporário. Então, cada semente que vocês plantarem como contrato, sendo no estudo ou sendo como professora, isso às vezes vai acontecer 10 anos. 10 anos depois, é, aconteceu esse convite. Às vezes, a semente que você está plantando hoje de exercer um bom trabalho, você vai pegar esse plantio com a sua aprovação. Então, pensa que tudo aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. E aí a gente precisa ter a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que nós somos pagos para fazer. Então, faça um excelente trabalho. A turma que vocês pegarem, façam melhor. Não estou dizendo para você levar trabalho para casa, fazer coisa mirabolante, mas se você exercer um bom trabalho como professora, de acolher essas crianças e fazer um bom trabalho, vocês vão colher isso lá na frente. Deus vai honrar vocês, tá bom? Hoje eu fiz essa aula aberta, eu nunca mais tinha feito aula aberta, lá no Instagram, mas eu senti de fazer essa aula aberta. É, é um ano
começos. Eu creio que esse ano será de muitos milagres, que ocorra milagres no seu processo de estudo. Milagre não é só lá na aprovação, é cada semana, cada coisa que você consegue estudar diariamente já é um milagre. Então, que Deus abençoe vocês na hora de pegar a turminha de vocês, que seja uma turma abençoada, que vocês consigam pegar na escola que vocês querem, perto de casa. É no turno que vocês querem, já peçam a Deus para que Deus abençoe vocês. E lembre-se, se a gente coloca Jesus no nosso barco, no nosso processo de estudo, coisas grandiosas acontecem na nossa vida. Então, creiam, coloque Jesus no barco, faça um bom planejamento e ele vai abençoar a vida de vocês. E aí, quem não faz parte da mentoria, fala comigo depois lá no WhatsApp e façam parte da mentoria, que eu estou aqui com o coração aberto para servir, da minha forma, do meu jeito. O meu jeito de servir é desse jeito, que é com a palavra de Deus, é sempre dando essas reflexões, é com organização e planejamento, e eu estou aberta aqui para servir vocês, tá bom? Deixa eu ver as últimas mensagens aqui, as dúvidas. Quem tiver dúvida pode mandar aqui. Sou professora de natação em academia, tenho pouco tempo para estudar durante a semana e tem dias que estou cansada, mas vou usar meu cansaço às situações estressantes como incentivo para minha aprovação. Exatamente. Quando eu era contrato temporário, eu ficava com muito medo de ser devolvida. E eu só queria ter uma turma para chamar de minha, a minha carência, a minha turma, o meu armário, porque quando a gente contrata, a gente está na vaga de outra pessoa. E eu falei, Deus, eu quero a minha turma. E quando eu entrei na secretaria, eu sempre era a última a escolher, mas glória a Deus, eu sou a última a escolher, mas eu vou escolher a minha turma por último. Ano passado que eu consegui já escolher o que eu queria. Demora um pouquinho. Então é tão bom a gente ter o nosso lugar para chamar de nós e ter paz. Então eu sei muito bem o que que é isso. Então hoje vocês já tiveram uma noção geral do que vocês podem fazer. Então contribuam, gente, no seu ambiente de trabalho, para a gente cuidar um pouquinho do que a gente fala. Sempre usa a sua boca para abençoar, né, a vida da outra pessoa. Se vocês ficarem mais calados esse ano e executarem, vocês vão ver o tanto que vocês vão ter mais energia para o que realmente importa, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e quem quiser participar da mentoria é só falar comigo no privado. Beijo, gente. Saudade de estar aqui com vocês. Quem gostou da mentoria, coloca aí. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até mais.